nossa última aula sobre a PNAB. Hoje nós faremos um fechamento total sobre o assunto, né? Discutiremos alguns aspectos importantes. Do final da portaria, já estão finalizando mesmo. De forma fundamental, o processo de trabalho da atenção básica caracteriza por definição de território e territorialização. Tá? Cabe aqui ressaltar para vocês que a equipe de atenção básica ela tem que ter um território definido, que a equipe, uma equipe, tanto de saúde da família, como nós vimos em aulas anteriores, como de atenção básica essencial ou ampliada, ela vai ter que assumir uma população de 2.000 pessoas ou até 3.500 pessoas. Tá? Essa área, que compõe uma equipe mínima, que nós vimos que tem que ser um médico 40 horas na saúde da família, um enfermeiro 40 horas na saúde da família, um auxiliar 40 horas na saúde da família, e o cálculo proporcional de agentes comunitários para no máximo 750 pessoas por agente comunitário, e o local que vai atuar cada agente comunitário é chamado de microárea. Então temos uma área de abrangência e microáreas menores. A área de abrangência de 2.000 a 3.500 pessoas. Microárea até 750 pessoas. Não há número máximo de agentes, mas se coloca aí até 12 agentes por equipe. Uma UBS pode ter até 4 equipes. A territorialização é uma etapa após os profissionais serem contratados, serem treinados. Eles vão cadastrar as famílias, então toda a equipe participa do cadastramento, e em seguida farão a territorialização. A territorialização ela é um estudo amplo e aprofundado do território estrutural e do território dinâmico, onde se constrói um mapa estático, que só tem estruturas do bairro, e se constrói um mapa dinâmico com as situações identificadas pela equipe de risco. Tá? Esse processo de territorialização ele tem como base a vigilância em saúde, que vai envolver o estudo dos fatores determinantes e condicionantes do processo da doença, que é a vigilância epidemiológica, os bens de consumo, o transporte, o armazenamento, a produção, a dispensação desses bens de interesse para a saúde, que tem no território, as empresas, a saúde ocupacional, que são os fatores determinantes e condicionantes do trabalhador, mais os produtos de interesse para a saúde no ambiente de trabalho, e a vigilância ambiental como um todo. Tá? Então, a articulação da equipe deve ser fundamental nesse território, para poder identificar a necessidade de saúde da população e aí direcionar os serviços a essas necessidades de saúde. Tem que se levar em conta, então, os elementos de cartografia, ambientais, históricos, demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais. Isso é um ponto fundamental. Numa perspectiva de promoção à saúde, de prevenção de doenças, de vigilância em saúde. Tá? Segundo princípio, estamos falando agora do processo de trabalho. Segundo processo de trabalho da atenção básica, a responsabilização sanitária. As equipes têm o papel de assumir no território a referência daquela população adscrita. Ela é a autoridade sanitária daquele território. Em situações de desastre, controle da água, do solo, do ar, em situações epidemiológicas de surtos, epidemias, notificação de doenças, controle de agravos, em estudos da cultura, socioeconômico, contribuindo para o meio de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa. E as itinerantes também. População de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, ou mesmo trabalhadores de área específica ali do território, que tem empresa no território. O que estamos concluindo aqui é que a autoridade sanitária naquele território é a equipe de atenção básica, onde ela tem responsabilidade sanitária por aquela população. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. Terceira ação que a atenção básica tem que ver: porta de entrada preferencial. As pessoas daquele território, quando elas apresentarem algum processo patológico, preferencialmente elas devem procurar a atenção básica. Porque é a atenção básica que vai coordenar a rede, para poder fazer os fluxos, né? E receber os contrafluxos. É a atenção básica que
vai ter o acompanhamento longitudinal da pessoa, sabendo dos problemas de saúde que ela tem antes. Ela que é vinculada à pessoa, ao indivíduo, à família. O diagnóstico dela é muito mais preciso. Então, essa é uma questão muito importante. Para isso, é fundamental que a equipe tenha o atendimento às urgências, às emergências. É fundamental que ela faça o acolhimento, que ela organize um amplo escopo de ações, buscando dar acesso à população ao serviço. Tá? E que depois, se tiver que referenciar, que ela continue coordenando o cuidado. Tá? A atenção básica ela tem que descrever usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre a equipe e a população do território. O que é descrever? É compartilhar decisões com o usuário, conhecer aquele usuário, conhecer a família que ele está inserido, a dinâmica cultural, a dinâmica social. É um ponto fundamental para uma clínica ampliada. A atenção básica tem que dar acesso às pessoas. Ela deve acolher todos do seu território de referência. E os que não são do território também tem que atender em situações de urgência e emergência. O acesso das pessoas à atenção básica é universal, sem situações que excluem pessoas. Tá? O acesso tem relação com a capacidade do serviço em responder às necessidades da população, tanto residente como itinerante. Isso implica dizer que as necessidades da população devem ser a principal referência para a definição do escopo de ações que a unidade vai fazer. O horário de atendimento, se vai ser estendido, se vai ser de sábado, se vai ser à noite. As formas de agendamento, se é diário, todo dia agenda, se é para um dia para o outro, se é quinzenal, se é mensal, se é semanal, é de acordo com as necessidades da população. Se vai ser marcado por telefone, qual é o meio mais adequado. Nunca deve impedir ou restringir o acesso da população. Tá? Nunca. A unidade ela deve não fechar o ano inteiro aberto. Nem quando há férias de algum profissional. Não deve fechar para almoço. Deve ficar aberto. É importante ressaltar também que, para a garantia do acesso, é necessário acolher e resolver os agravos de maior incidência no território. E não apenas ação programática. Ah, está tendo muita criança com diarreia, com infecção de garganta, com pneumonia e tal. Ah, não, vou ficar atendendo consulta agendada, não vou atender esses casos. Está errado. Tem que garantir o atendimento de demanda espontânea. Tá? A unidade tem que acolher e deve estar presente, o acolhimento deve estar presente em todas as relações, tá? De todos os profissionais, verificando qual é o maior grau de vulnerabilidade das pessoas para poder priorizar o atendimento. Tá? Aí diz que considere-se condição crônica, aquela de curso mais ou menos longo ou permanente, que exige resposta contínua, proativa e integrada ao sistema de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias para o seu controle efetivo. Ressalta-se a importância de que os usuários da unidade, no estabelecimento de avaliações de risco e vulnerabilidade, na definição da escuta profissional, da gestão das agendas no cuidado individual e do cuidado interdisciplinar. Saber acolher a demanda espontânea, atenção básica, pode constituir-se como mecanismo da ampliação e facilitação do acesso. Tá? Tem que facilitar o acesso das pessoas. Tá? Dessa forma, a ampliação do acesso ocorre também contemplando a agenda programada e a demanda espontânea, abordando situações conforme a especificidade dinâmica e o tempo. A equipe deve ter uma postura, atitude e tecnologia do cuidado. Se estabelece na relação entre as pessoas e os trabalhadores modos de escuta, tá? De maneira de lidar com o não previsto, nos modos de construção de vínculos, sensibilidade do trabalhador, para querer resolver, posicionamento ético situacional. Dispositivo de reorganização do processo de trabalho da equipe. A implantação de acolhimento pode provocar mudanças no modo de organização das equipes. A relação entre os trabalhadores e o modo de cuidar. Ou seja, porque tem que ter uma classificação de risco, tem que ter classificação por cor, não vai ser mais por ordem de chegada, vai ser por gravidade. Então, isso mostra uma mudança na forma de atuar. Tá? O processo de trabalho das equipes deve estar organizado de modo a permitir que, casos de urgência e emergência, tenham prioridade no atendimento,
independentemente do número de consultas agendadas no período. Ah, já estourou minhas consultas, o número, então não vou atender mais ninguém. Chega um caso grave, tem que atender. Caberá ao UBS prover atendimento adequado à situação de urgência e emergência, dar suporte até que o usuário seja acolhido em outros pontos de atenção da RAS, senão o cara morre. As informações obtidas no acolhimento com classificação de risco deverão ser registradas em prontuário do cidadão, físico e preferencialmente eletrônico, para poder ser usado em outro serviço. Os desfechos do acolhimento com classificação de risco poderão ser definidos como 1. Consulta ou procedimento imediato, para o que o médico está fazendo para ir fazer lá. Consulta ou procedimento com horário disponível no mesmo dia. Tá? 2. O agendamento de consulta ou procedimento em data futura para o usuário do território. Pode ser feito também. Então, no acolhimento, na classificação de risco, pode sair consulta ou procedimento com horário disponível no mesmo dia. Outra, consulta ou procedimento na hora, porque é grave o caso. Outra, agendamento de consulta ou procedimento em data futura, amanhã, depois, porque pode. O caso pode, não é grave. Procedimento para resolução da demanda simples, previsto em protocolo para que o enfermeiro resolva, como renovação de receitas para pessoas com condições crônicas, condições clínicas estáveis, solicitação de exames para segmento da linha de cuidado bem definida pelo enfermeiro. Então, tem que ter o protocolo, como já tem no Ministério, né? Para poder aumentar a resolutividade do enfermeiro, que é quem está acolhendo e classificando o risco. 4. O encaminhamento a outro ponto de atenção da RAS, mediante contato prévio, respeitado o protocolo aplicável, ou seja, ligar para o SAMU 192 para poder referenciar. Orientação sobre territorialização, fluxos da RAS, com indicação específica de serviço que ele deve procurar. Por exemplo, um CAPS. Tá? Estratificação de risco. Ela ocorre, estratificação de risco, para poder definir qual que é a gravidade maior dos pacientes que estão ali, que chegam muito paciente, além da capacidade do médico de atender. Então, acaba tendo espera. Então, a classificação de risco é importante nisso, para poder priorizar o caso mais grave, passar na frente. Trabalho em equipe multiprofissional, ou seja, na saúde da família, na atenção básica, tem que ter um trabalho em equipe multiprofissional, onde cada um compartilhe conhecimento, compartilhe saberes, tá? Com diferentes formações. É fundamental que isso seja centrado no usuário, para a construção de projetos terapêuticos singulares, exclusivos, com a visão da vigilância, da promoção, da assistência à saúde e do matriciamento de outros níveis, se for necessário. A atenção básica ela deve ter resolutividade, que é a capacidade de intervir nos riscos e nas demandas que o território traz, resolvendo a maioria desses problemas. Isso envolve, né, a abordagem de várias tecnologias, principalmente gestão clínica. Para ter resolutividade, tem que pensar em uma clínica ampliada. Projetos terapêuticos são exclusivos para cada caso, construídos em equipe, o estudo da árvore genealógica da família, o ecomapa para ver o grau de relação que o indivíduo tem com os membros da família e o contexto social, gestão de listas de espera, auditoria clínica é fundamental, indicadores de cuidados, entre outros, é de grande importância. Promover a atenção integral e contínua organizada à população adscrita, isso é fundamental. A atenção básica deve buscar ver o indivíduo de forma integral, ou seja, ver ele como um todo. Se ele vem com uma dor no estômago, ver além disso. Tá? Por isso é necessário o desenvolvimento de ações que vão além da unidade, no domicílio, em salões comunitários, em escolas, em creches, em praças, dentre outros. A realização de ações de atenção domiciliar destinadas aos usuários que possuem problemas de saúde controlados, compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção à unidade. Tem que agendar visita para fazer vigilância e acompanhamento da saúde. Programação e implementação de atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades da população, priorizando intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade, incluindo no planejamento essas vulnerabilidades, esses problemas. Implementação da promoção à saúde, que é a busca da melhoria da qualidade de vida.
tá? Pela comunidade, por grupos comunitários, envolvendo outros setores do poder público, envolvendo o empoderamento comunitário, tá? O empoderamento de líderes comunitários, o desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos em todos os níveis de ação, tá? Primário, secundário, terciário e quaternário. Primário, promoção à saúde, proteção específica. Secundário, diagnóstico, tratamento, prevenção de incapacidades. Terciário, reabilitação. Quaternário, evitar iatrogenias, o excesso de intervenção, excesso de exames em pacientes. Tá? Para tanto, é fundamental que o trabalho da atenção básica seja junto com a vigilância em saúde. Tá? E as ações de vigilância em saúde são inseridas nas atribuições de todos os profissionais de atenção básica, tá? Que envolvem práticas de processo de trabalho voltados para a vigilância da situação de saúde da população, com análise que vão subsidiar o planejamento, detecção oportuna e adoção imediata de respostas da saúde pública aos problemas do território, a vigilância e prevenção de doenças transmissíveis, a vigilância às violências, às condições crônicas, às doenças não transmissíveis e aos acidentes. Então, a atenção básica e a vigilância à saúde tem que estar intrínseca, tá? Intrínseca. A atenção básica tem que desenvolver ações educativas para a comunidade, tá? Tem que desenvolver ações intersetoriais, que são ações com outros setores do poder público. Por exemplo, na comunidade tem pessoas passando fome, em situação de miséria, devido à questão socioeconômica do país aí. Então, a saúde, a atenção básica tem que envolver com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, com o bem-estar social da Prefeitura, ações intersetoriais, saúde com outro setor. A implementação de diretrizes para a qualificação da atenção em gestão, tal como participação coletiva nos processos de gestão, já falamos, né, que participar. Valorização, fomento, autonomia, protagonismo de diferentes sujeitos no processo de trabalho, porque isso constrói vínculo, isso humaniza. Tá? A participação do planejamento local à saúde para monitoramento dos indicadores, tá? Visando a adequação do processo de trabalho frente às necessidades reais da população. Olha só. Que o planejamento seja ascendente, seja lado da população, da necessidade da população para a atenção básica. Tá? Isso é um ponto fundamental. Que se implemente estratégias de segurança ao paciente na atenção básica, tá? Com os cuidados todos para evitar a iatrogenia. O apoio a estratégias de fortalecimento à gestão local, ao controle social, à participação comunitária, aos conselhos locais. Formação da educação permanente em equipe, tá? Que é o planejamento em equipe, que são a discussão de casos em equipe. Tá? Isso é um ponto importantíssimo, isso é uma estratégia fundamental para que a atenção básica funcione e dê certo. E para fortalecimento da integração entre ensino e serviços de saúde, ou seja, com cursos, né, com estudantes que possam fazer esse fortalecimento da atenção básica, dando cursos, qualificações, discutindo, né, sendo espaço de formação. Né? Além dessas ações que desenvolvem no cotidiano das equipes, de forma complementar, é possível oportunizar processos formativos com tempo definitivo, com o intuito de desenvolver reflexões, conhecimentos, competências, habilidades, atitudes específicas, através de processo de educação continuada, igualmente como estratégia para a qualificação da atenção básica. Ofertas educacionais devem, de todo modo, ser indissociadas, ou seja, junto com temáticas relevantes à atenção básica e à dinâmica cotidiana no trabalho dos profissionais. Bom, vimos que é um amplo escopo de ações, né, bem complexas, né, bem interessantes também, que a atenção básica precisa desenvolver. E aí a conclusão da nossa aula, tá? É fundamental no processo de atenção básica, e esse processo se caracteriza por estas ações. Tá? Obrigado a todos, encerramos a última videoaula. Tá?